Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o tema de hoje, gostaríamos de pedir aos que acompanham o estudo que se inscrevam na TV e deem um like para nos ajudar a divulgar os seus conteúdos. Dando continuidade à segunda parte do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos continuar o tema Semelhanças Físicas e Morais. Na pergunta 211, de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente se forem gêmeos? E entre os gêmeos, Kardec quer saber, como é que se dá essa semelhança de caráter entre eles? E os espíritos respondem, são espíritos simpáticos que se aproximam por similitude de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Neste caso, quando há uma sintonia entre os irmãos gêmeos, há uma simpatia, são espíritos simpáticos que estão vindo juntos para o reaprendizado aqui na Terra. Na pergunta 212, há dois espíritos, ou por outra forma, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? E eles respondem, sim, mas a semelhança entre essas almas é tal que faz-os pareçam, em muitos casos, uma só. Kardec queria saber, no caso dessas crianças que nascem ligadas através de algum órgão, se ali tem dois espíritos ou um espírito só, e eles dizem que sim, são dois espíritos, mas muitas vezes parece que é um só, devido à semelhança entre os dois. E na pergunta 213, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? E a aversão, às vezes um não se dá com o outro, mesmo gêmeos ou mesmo numa situação dessa de estarem ligados por algum órgão. E eles respondem, não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos, não é uma regra. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Às vezes são dois espíritos inferiores que vêm juntos, que precisam passar por aquela experiência juntos para afinar, para fazer algum aprendizado, para aprenderem a se dar bem um com o outro e vem nessa situação para que isso ocorra. Na pergunta 214, que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? E aí os espíritos dizem que são alegorias, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuraram a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não vai muito em conta essas imagens poéticas. Então eles estão dizendo que isso não tem a ver com a realidade. Essa coisa das crianças estarem lutando dentro do útero materno. Não é isso. Isso aí é alegoria, é fantasia, não há nada a provar em relação a isso, até porque durante o período de gestação, principalmente nos espíritos inferiores, eles estão dormindo, eles estão num estado de perturbação que não tem consciência do que está acontecendo. Na pergunta 215, que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Aqui ele quer saber das características. Por que cada povo tem características particulares, tem hábitos diferentes? E eles respondem, também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela similitude de seus pendores, mais ou menos puros conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessa família para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Nelas se acham no meio que lhes é próprio. Essas características de determinados povos, principalmente aqueles que ficam muito tempo vivendo entre eles,
excluído do resto do mundo. Hoje em dia já é um pouco mais difícil, porque a globalização já miscigenou bastante as raças, houve uma grande mistura de raças, costumes, hábitos, principalmente aqui no Brasil, onde vêm pessoas de todas as raças, de todos os países, vêm para o Brasil com os seus costumes, com os seus hábitos, mas quando chegam aqui no país, eles se transformam um pouco, eles reaprendem a viver conforme os hábitos mais calmos, mais tranquilos ou mais aconchegantes, mudam os seus hábitos conforme vêm para o Brasil. E assim também na miscigenação entre outros países. Mas essas características são comuns entre espíritos que estão há muito tempo reencarnando juntos. Então eles se aproximam pela simpatia, pela semelhança de costumes. Principalmente esses grupos que vêm juntos de outros planetas reencarnar aqui na Terra. Eles trazem consigo os hábitos mais arraigados, costumes, e se fecham um pouco entre eles. Mas a tendência é tudo isso se desfazer numa sociedade mais globalizada, com características mais globalizadas, principalmente nesse estágio de regeneração que vamos iniciar daqui a algumas décadas, daqui a pouco tempo. O planeta está passando por esse momento de transição, e quando nós alcançarmos este mundo um pouco mais adiantado, certamente esses costumes também estarão mais desenvolvidos. Na pergunta 216, em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Então, na medida que ele reencarna, ele traz consigo o seu caráter, a sua moral, essas características? E eles respondem, isso pode dar-se, mas melhorando-se ele muda, o espírito sempre melhora. Sempre aprende alguma coisa, mesmo passando um estágio no plano espiritual, no período de erraticidade, entre uma encarnação e outra, ele melhora, ele evolui, ele cresce, ele aprende alguma coisa. E eles continuam, pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, diversos serão os seus gostos e terias dificuldade em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas semelhanças entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. É muito difícil nós dizermos que uma pessoa que tem determinadas características foi outra pessoa, relacionarmos ela com outra personalidade em outra encarnação. É muito difícil porque a pessoa muda de posição social, física. Às vezes ele ocupou uma posição de destaque, uma posição de senhor, volta numa posição bastante inferior na escala social para um novo tipo de aprendizado, ou pode dar-se o contrário, ele se desenvolver, estava numa posição muito humilde e vir numa posição superior. Pode ser um espírito inferior ou mau que se arrependeu e no plano espiritual decide reaprender, voltar com novas disposições e se melhorar. Muitas situações podem ocorrer aí. Continuando o capítulo 3 do livro que é o Espiritismo, agora no item 124, eles falam o seguinte: porque encontramos em certas pessoas, nascidas em condição servil, instinto de dignidade e grandeza, enquanto outras, nascidas nas classes superiores, só apresentam instintos de baixeza. É justamente para falar dessa diferença. Existem pessoas que são muito humildes, porém têm uma educação, um comportamento de uma pessoa de destaque social. E outras que estão numa posição social elevada, mas têm um comportamento chulo, característico de espíritos inferiores. E eles respondem,
é uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente. Tudo é um acúmulo de aprendizados. Tudo aquilo que nós aprendemos numa existência, nós não esquecemos. Nós continuamos a desenvolver aquilo que aprendemos. Por isso, nunca é demais, nunca é tarde demais para iniciarmos um estudo, para iniciarmos um novo aprendizado, porque nós só vamos dar continuidade, tanto no plano espiritual, quanto numa próxima encarnação. São os frutos que irão se desenvolver e que mais tarde iremos colhê-los maduros. Na pergunta 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas? Conserva o espírito traços das suas existências posteriores? Nas suas existências posteriores? E eles respondem: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que é unicamente matéria, porém nada obstante se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo, que reflete de modo particular a alma, assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, ponderado, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos? Quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. No entanto, eles afirmam que não há semelhança entre o corpo que nós estamos agora e um corpo que já ocupamos. Se houver alguma descendência familiar, pode até haver alguma semelhança. Mas se não houver essa descendência familiar, não há por que nós imaginarmos que já fomos aquele espírito, nem a necessidade disso. O que importa é que um espírito bom, um espírito mais desenvolvido, ele pode ter a aparência que for. No entanto, ele será uma pessoa que atrairá as outras pela sua simpatia, pela sua energia boa e positiva. E aquele que pode ter uma aparência belíssima por fora, no entanto, muitas vezes está emitindo energias péssimas porque o seu espírito está doente. Kardec faz uma nota em relação a essa pergunta 217. Nenhuma relação necessária guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele que lhe pode vir de procedência muito diversa da deste, seria absurdo concluir de uma semelhança que é apenas fortuita, que se trata das existências sucessivas de um mesmo espírito. Não dá para afirmar que essa encarnação é do mesmo espírito, pela semelhança num corpo físico. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações. Ele imprime ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob o mais humilde envoltório, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto que, sob uma vestimenta senhoril, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saídas da mais ínfima posição, tomam, sem esforços, os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento.
Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio, de modo que se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes. Para explicar, Kardec aqui está explicando então que essa diferença entre as posições sociais às vezes pode refletir espíritos que viveram uma posição oposta em vidas passadas e aqueles que conseguem, que de repente se acham num determinado meio, que se encontram em determinado meio e que se sentem bem, se sentem à vontade naquele meio. Às vezes uma pessoa que tem mais posição social se sente bem num meio humilde, às vezes uma pessoa humilde se sente bem numa posição social superior. Isso está refletindo as características que o espírito teve em vidas passadas. Na Revista Espírita de 1860, de julho, com o título Frenologia e Fisiognomonia, ele fala em determinado trecho: da sua semelhança com certas pessoas, alguns concluem que podem ter sido tais pessoas. Como dissemos, as relações consanguíneas podem produzir uma similitude de formas, mas este não é o caso. Assim, quando não há filiação corpórea, quando não há uma descendência, só haverá uma semelhança fortuita, casual, pois não há qualquer necessidade do espírito habitar corpos parecidos, e ao tomar um novo corpo não traz qualquer parcela do antigo. Assim, dos sinais fisiognomônicos, não é possível absolutamente tirar qualquer indício das existências anteriores. Os sinais físicos não quer dizer que a pessoa tenha sido determinada personalidade em vidas passadas. E assim nós vamos encerrar o módulo de hoje e vamos dar continuidade a esse assunto no próximo módulo. Muito obrigada e até o próximo encontro.